live de hoje é para falar assim de um tema, né, que ninguém conhece, né? Ansiedade, né? Ou coisa que tira o nosso sossego, né? Então, e aí eu quero hoje aqui nessa live falar para vocês 11 dicas, tá? Para lidar com a ansiedade, para diminuir a ansiedade. Então fica comigo até o final que eu vou passar isso tudo, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a ansiedade em doses moderadas não é ruim, né? Ela é adaptativa e ela ajuda muito a gente no sentido de auxiliar a gente quando a gente está diante de um perigo, de um grande desafio, né? Faz com que a gente se prepare para essa situação, né? Então, por exemplo, você tem uma prova muito difícil, né? E a ansiedade, ela te ajuda a se preparar da forma adequada para ela. Então, assim, claro que aqui, né, todo mundo estuda com muita antecedência. Ninguém deixa para estudar para a última hora, porque, vamos combinar, se deixar para estudar para a última hora, a ansiedade não é ansiedade, né? É pânico que vira dependendo da matéria, né? Então, assim, a ansiedade, no entanto, como é que ela se torna patológica, né? Como é que ela se torna prejudicial? É quando ela está a maior parte do tempo com você, assim, de forma persistente, constante, independente da situação. Aí é que está o perigo da ansiedade, aí que ela começa a se tornar algo ruim, digamos assim. Então é aquela preocupação constante, toda hora você acha que vai acontecer um desastre, que algo muito grande, algo muito grave vai acontecer, e aí é como se você tivesse que estar alerta o tempo todo, sabe? Então você fica no esgotamento, numa coisa assim surreal, né? E aí você pode ter o quê? O que acontece quando você fica assim de forma constante? Taquicardia, inquietação, tremor, sudorese, você fica com a boca seca, você pode ter uma responsividade aumentada. O que é isso? Às vezes o problema não tem nada a ver com você, sabe? Ninguém te pediu ajuda e você tá lá tentando resolver a questão. Ninguém falou nada com você e tá lá você se enfiando no negócio. Então, o que é essa ansiedade, né? A ansiedade é um excesso de futuro que você tem, né? São os pensamentos acelerados que não te dão sossego nem na hora de dormir, não é mesmo? Principalmente, eu acho, na hora de dormir, né? Então, se você tem muito problemas com ansiedade no seu dia a dia, eu vou te dar as 11 dicas que eu falei lá no início, tá? Então, assim, a dica número 1 que eu te dou para lidar com a ansiedade: tente se preocupar menos e se organizar mais. O que eu quero dizer? Volta, quem sabe, a ter uma agenda, a usar o bloco de notas do seu celular, sabe? Faz uma lista do que você tem que fazer no dia ou na semana. Não faça lista de meses, metas para o ano 2020, sabe por quê? Se você é uma pessoa ansiosa, você já tem a tendência de ficar lá no futuro, lá na frente, não é mesmo? Então, assim, se você fizer essa meta tão a longo prazo, você vai ficar ansiosa, não tem jeito. Então, assim, tenta fazer uma agenda para o dia, para a semana, faz dessa forma. Outra dica que eu te dou, dica número 2. Estabeleça prioridades. O que é mais urgente para você? Isso vai te ajudar a ficar aqui, ó, agora, no hoje, sabe? E vai te ajudar a parar de ficar tão estressada pensando nas 1000 coisas que você tem que fazer, porque o problema da ansiedade é justamente esse. Você ficar lá com aqueles pensamentos, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí você fica naquele estado de tensão, de estresse o tempo todo, percebe? Então, assim, pensa em fazer prioridades. E aí, a dica número 3 que eu te dou, já assim de cara: olha essa lista que você fez, das coisas que você tem que fazer, né? Não sei como é que você vai se organizar, se é para o dia ou para a semana. Olha a lista e seja realista. Até rimou, né? No sentido, assim, o que realmente dá para fazer? O que é humanamente possível fazer, sabe? Porque será que você não está pensando em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Porque o ansioso é assim, né? Quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma atitude simples de você ver assim, peraí, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, vai te ajudar muito. A dica número 4, tá? Que eu te dou:
olhou a lista, né? Viu que tá pegando pesado, falou assim, gente, eu tô achando que eu sou a Mulher Maravilha, que eu sou o super-homem, né? Tá vendo que a lista tá surreal, assim, fora da casinha, né? Então, assim, que tal você buscar alternativas para você respirar entre uma tarefa e outra? Sabe? Aceita que você não consegue fazer tudo aquilo que você deseja, sabe? Que não dá para dar conta de tudo, que nós, por incrível que pareça, nós somos humanos. Eu sou humana, você também é. Eu não consigo no meu dia a dia dar conta de fazer tudo que eu gostaria. Então, assim, tenta cortar algumas coisas da sua lista, tá? Dica número 5 que eu te dou sobre ansiedade. Diminua a necessidade que você tem de controle. Sabe o que é isso? Para de centralizar tudo em você, sabe? O que você pode pedir ajuda no seu dia a dia? Concorda que, mesmo que não saia perfeito, mesmo que a pessoa não faça assim do jeitinho que você gostaria, vai ser menos uma coisa na sua cabeça? Você já parou para pensar nisso? E assim, pessoas ansiosas, o que acontece com o ansioso? Costuma ser muito perfeccionista, né? Vocês são assim, perfeccionistas? Né? Então para e pensa. Feito é melhor que perfeito, gente. Segue o baile, entendeu? Você não vai dar conta de pegar tudo para você, porque às vezes o nosso problema é esse. A sua saúde emocional, ela tem que ser mais importante do que as coisas saírem perfeitas, sabe? Você tem que desapegar um pouco das coisas. E tem outra coisa, você não é perfeito, eu não sou perfeita, as pessoas também não são perfeitas. Fato, isso é fato. Então, assim, se tiver algum erro, algum problema, bora fazer de novo, Paciência, O que a gente pode fazer, não é? E assim, uma outra dica que eu quero te dar, assim, a dica número 6. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tudo isso que eu tô falando, porque são coisas muito simples, mas que às vezes a gente está tão ligado no piloto automático que a gente esquece de como é simples fazer essas coisas, né? Então, assim, a dica número 6 que eu quero te dar para você conseguir lidar e equilibrar a sua ansiedade. Não enlouqueça por tudo. O que eu quero dizer? Não fica estressando tanto por pequenas coisas, sabe? Tipo, foca no que é realmente importante, no que é realmente essencial. Sabe, o nosso problema é esse, aí a gente quer abraçar o mundo, aí a gente começa a ficar preocupado com um monte de picuinha, um monte de coisinha, coisas que não são relevantes e que sugam a nossa energia, que deixa a gente exausto, sabe? Então, assim, faça a questão que eu queria também falar, já para falando assim a dica número 7. Hoje eu tô toda rapidinha, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês comentam aqui que eu tento olhar, tá? Olha, Rafinha, me identifico super. Adorei a palavrinha nova, responsividade. Às vezes a gente é proativo demais. A dica número 7. Faça as pazes com os altos e baixos da vida. O que eu quero dizer com isso? Faça as pazes com a falta de respostas que às vezes a gente tem, com a falta de certezas que a gente tem das coisas da vida, sabe? Com o fato de muitas coisas que a gente quer depender de outras pessoas, nem tudo depende da gente. Às vezes você vai fazer o seu melhor, sabe? E o negócio não vai dar certo, sabe? Então, assim, não dá para controlar tudo, sabe? Pensar que a gente pode controlar tudo, que tudo pode sair perfeito, é uma fantasia, uma ilusão, sabe? A gente sofre demais com isso, é sofrimento desnecessário. A outra dica que eu quero te dar, a dica número 8. Não ignore, não engula as suas emoções. O que eu quero dizer, né? E assim, isso pode ser literal, não é verdade? Sabe assim, enquanto você fica tão ansioso e aí você não quer dividir, sabe? Você não quer olhar para essas emoções, o que você faz? Você começa a calar e aí você começa a comer mais do que você deveria, ou você não come nada. Sabe quando parece que a comida até trava assim na sua garganta? Sabe? Aquela coisa assim que te incomoda, que você fala assim, gente, eu não tô conseguindo nem comer direito, eu não consigo nem sentir o gosto da comida, sabe? Então, assim, divida com alguém da sua confiança as suas preocupações, as suas inseguranças, sabe?
Faz uma terapia, gente, é sério. Se você for num psicólogo, alguém que tem uma escuta qualificada, falar é realmente terapêutico que pode fazer a diferença na sua vida. Não ignore isso. Então, assim, não guarda as suas emoções, sabe? As suas preocupações só para você. O problema, às vezes, do ansioso é que ele acha que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que resolver tudo, e aí ele fica lá na frente, aí se tem alguma dificuldade, ele fica pensando assim, nossa, é só comigo que acontece isso, parece que todo mundo é mais fácil, aí começa a se comparar. Tipo, não guarda as suas preocupações, as coisas que estão vindo na sua cabeça só para você, sabe? Você vai, o que acontece? Você vai guardando essa raiva, vai dando uma falta de paciência, vai dando uma tristeza, essa tristeza vira insônia, e aí pode aparecer um monte de doença na sua vida, como por exemplo a depressão. Você sabia que é muito comum a ansiedade e a depressão elas acontecerem ao mesmo tempo? Você sabia disso? Né? Que é você ficar naquele excesso de futuro e aí ficar naquela tristeza, né? Vir a depressão mesmo por você não estar dando conta de realizar aquilo que você deseja. E assim, além da depressão, sabe, pode surgir dores de cabeça que você não entende por que acontecem, que são os pensamentos acelerados que não param, que não te dão sossego. Pode ser também que você comece a sentir um cansaço crônico, sabe aquele cansaço que não passa, sabe? Então, assim, como se fosse, você fica com aquela sensação o tempo todo que vai pifar a qualquer momento. Vocês pensam, acontece isso com vocês também? É isso mesmo, Rafinha, o estresse, né, que toma conta, assim, que a gente fica se sentindo que vai perder o controle, né, a qualquer momento. A ansiedade, gente, ela também pode se transformar em fobia, sabia disso? Sabe quando você começa a ter medo de tudo? A ansiedade ela pode se transformar assim até no transtorno de ansiedade generalizada, que é quando vira aquele estresse, aquela inquietação, sabe? A sensação que você está no limite o tempo todo, é uma irritabilidade, qualquer coisinha que a pessoa fala, você já quer voar no pescoço dela, sabe? Tem aquela coisa também da tensão muscular, você percebe seu corpo todo tenso, sabe? E isso também pode virar, sabe o que? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é aquelas ideias repetidas que você começa a ter, os atos repetitivos, sabe? Toda hora lavar a mão, toda hora passar a mão nos cabelos, toda hora contar, verificar as coisas 1000 vezes, sabe? Na tentativa de prevenir ou minimizar algum tipo de sofrimento que pode ser de um evento real, realmente, que alguma coisa que possa estar para acontecer, ou de alguma coisa que é imaginária, que é só na sua cabeça, uma catástrofe, está tudo bem e você está imaginando 1000 coisas lá, 1000 problemas. Também pode virar, gente, como eu já falei aqui, a crise de pânico. Você não vai olhando para essa ansiedade que está constante, que está permanente na sua vida e vira uma crise de pânico, que é um assunto até que eu já fiz uma live aqui sobre isso. Mas vamos voltar às dicas, né? Tá indo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Ó, a Pitanga Store entrou aqui. O Arthur. Oi, Arthur. Beleza. Então, assim, dica número 9 que eu quero dar para vocês. Que tal se você diminuir o excesso de autocrítica que você tem em relação a si mesmo? Que tal você fazer isso? Sabe, se perdoar mais, sabe, parar de ficar remoendo as situações que aconteceram lá no passado, sabe, principalmente quando você erra, porque às vezes o problema nem é o outro, o problema é você, que aí você fica remoendo as coisas que você fez errada, mas eu devia ter feito assim, sabe? Pensa comigo, errou, aprendeu. Se você precisar, pede desculpas, reconhece o seu erro. E se for o caso, né? E aquela coisa, bola para frente, deixa para lá, entendeu? Porque pelo menos toda situação tem um aprendizado. Então a gente não tem que ficar nessa perfeição, nesse ideal imaginário de superpoderes que a gente tem sobre a gente, sabe? Que a gente fica imaginando que a gente pode conseguir isso. A dica número 10 que eu gostaria de dar aqui para vocês. Sabe qual que é? Para de procrastinar.
Para de deixar as coisas para a última hora. Tenta se organizar um pouquinho mais, sabe por quê? Se você fica procrastinando aquela coisa que você tem que fazer, que é importante, aí que a ansiedade não vai embora mesmo, aí que ela tá sempre com você o tempo todo, sabe? É isso que fica te atrapalhando a viver e tal. A Pitang Store tá falando aqui, exatamente, muita cobrança, querer agradar sempre o tempo todo, não dá para fazer isso, gente, a gente fica numa ansiedade porque ainda tem essa coisa, né, de não olhar pra gente, ficar sempre olhando pro outro, né, aí é um desastre mesmo. E uma outra, a última dica que eu queria te dar aqui, a dica número 11, é o seguinte: como é que tá o seu trabalho? Conta pra mim, assim, você gosta do seu trabalho? Você tem muita competição no seu trabalho, assim, no sentido de ter muita pressão no seu trabalho? O que acontece, né? E por que a ansiedade pode vir disso? O trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, você concorda comigo? Às vezes você fica mais no seu trabalho do que na sua casa. A sua casa às vezes fica parecendo que é um dormitório, você vai lá para dormir, não é? Basicamente não é assim que está a nossa vida hoje, uma correria, trabalha, vai para um lado, vai para o outro, a gente vai em casa dormir, basicamente. Então assim, se de alguma forma você não está feliz no seu trabalho, essa ansiedade vai estar sempre com você, sabe por quê? Vai ser aquela coisa assim, ixi, vai ser aquela coisa assim, sabe quando você chega num lugar doido para ir embora, desesperado para ir embora, mal chegou, você já quer ir embora. Então, ou seja, você tá lá, mas você não quer estar lá. Na verdade, o que tá lá é só seu corpo, você tá de corpo presente, porque a sua cabeça tá em outro lugar. Então, assim, você fica contando os minutos que dá para ir para sua casa. Você quer ir para qualquer lugar, você quer ir para sua casa, você quer ir para academia, você quer fazer qualquer coisa, menos estar lá. Como é que você não vai ficar ansioso assim, gente? Como é que você vai conseguir controlar a sua ansiedade se você não está querendo estar lá, percebe? Então, assim, o que eu quero que você pense é o seguinte: se você não pode sair desse trabalho, se não dá para você mudar essa realidade hoje, se não dá para você mudar de emprego, por exemplo, se isso não é uma opção para você, o exercício que eu quero te propor é o seguinte: e quando se mora junto com o patrão e chama ele de pai? É conversar com esse pai, falar com ele: pai, eu não estou dando conta, pai, eu preciso de ajuda. É parar de engolir as suas emoções, né? Tentar fazer, Vinícius, é isso, tentar fazer do trabalho um lugar menos penoso. É isso que eu quero propor aqui de exercício. O que você pode fazer para você estar nesse trabalho ou fazer esse trabalho de uma forma mais tranquila, de uma forma assim que não pese tanto para você, que não fique parecendo que você está com um piano nas suas costas. Ó, Pitang Store tá falando: adoro o meu trabalho, ótimo, já é uma boa ajuda para lidar com a ansiedade. Então, assim, se você tem nesse trabalho que você não sabe, né, que você não pode mudar, não sabe o que fazer, então o que eu queria saber é o seguinte: será que você não pode começar um novo curso? Alguma coisa que faça mais sentido para você? Será que você não pode, por exemplo, usar o seu horário de almoço para ir na academia, para fazer algo que você gosta, para fazer uma caminhada, sei lá, para dar uma volta, levar um livro para você ler no trabalho, sabe? Será que você não pode? O que você pode fazer para deixar esse trabalho mais suave? Por exemplo, colocar uma música baixinho, sabe? Tentar ter válvulas de escape ali nesse trabalho, nesse ambiente, sabe? Conversar mais com as pessoas, não sei, se você tiver um clima bom, né, que as pessoas sejam legais para conversar também, tem isso. Então, assim, será que você não pode, por exemplo, mudar de setor, né? Ou, se você não pode sair desse trabalho agora, vamos pensar aqui comigo. Será que você pode começar a se planejar, sabe, para sair desse emprego ou de repente trabalhar menos horas? Será que daria para você fazer isso? Será que você consegue começar a planejar fazer isso? Sabe, o que você consegue, o que eu quero que você se pergunte é o que você pode fazer para você ter mais qualidade de vida.
Coisas simples, sabe? Buscar ter essa clareza que eu tô falando aqui, responder essas perguntas. Porque a ansiedade, o que acontece com a ansiedade? A ansiedade vem dessa dificuldade que a gente tem de estar no presente, sabe? De querer se livrar de algo que está muito angustiante pra gente e que você não está sabendo lidar, que você não, às vezes que você não quer lidar, e aí por isso vem a ansiedade, está muito difícil lidar com isso. Então, assim, tenta pensar na sua vida, nos seus problemas, como algo transitório, sabe? Porque às vezes a gente também tem aquela coisa assim, ser muito 880 e aí parece que aquele sofrimento não vai acabar nunca, sabe? Tenta pensar nos altos e baixos da vida, tenta pensar nas coisas que você já superou, pelas coisas que você já passou, sabe? Porque não há mal que dure para sempre, né? E quando você mora dentro do seu trabalho, é complicado, trabalhar igual, por exemplo, eu agora na minha realidade, muito do meu trabalho também eu faço na minha casa, né? Eu faço os vídeos, os materiais que eu produzo para vocês na minha casa. E aí eu tento equilibrar, eu tento dar pausas, eu tento fazer isso que eu tô falando aqui para vocês, no sentido de tentar tipo, organizar o meu dia de forma melhor, de tentar colocar pequenas coisinhas no meu dia que tornem as coisas mais leves, tipo no intervalo fazer uma leitura, escutar uma música, se der dar uma volta, sei lá, cuidar da planta, qualquer coisa que me faça bem. Coisinha simples, sabe? Tô no trabalho com a cabeça no fim de semana e quando chega o fim de semana não me desligo do trabalho. Isso acaba com a pessoa, verdade, verdade. Porque tá vendo, tem isso também, se o trabalho não tá fazendo sentido para você, você sempre tá com a cabeça lá na frente, você nunca tá aqui, ó. E a gente, para fazer um trabalho bem feito, a gente precisa estar conectado, assim, sabe? A gente precisa, para a gente conseguir ser bem sucedido e tal, a gente precisa conectar e ter realmente um sentido naquilo, ver um sentido naquilo que a gente está fazendo, sabe? Porque é isso que vai matando a gente, vai dando aquela tristeza. E muitas vezes é a questão de você também tentar colocar horários, tá? Falando nessa questão de trabalho, porque se deixar, principalmente para quem trabalha dentro de casa, porque às vezes também se deixar a gente começa, acorda e vai até 10, 11 horas da noite. Então é nessa coisa também de colocar limite nisso, tá? Porque senão isso vai causando um sofrimento muito grande, né? Vai dando a síndrome de burnout, né? Que é um esgotamento que você fica em relação ao trabalho, né? Que é uma ansiedade também que vem muito. Então, assim, pensa que não há mal que dure para sempre, que às vezes uma situação difícil que você está passando, ali tem um aprendizado, pode ser que nesse momento você descubra um potencial, alguma ideia, sabe, que vai fazer a diferença na sua vida mais para frente. Tenta superar, sabe, tenta lidar com a frustração, assim, de uma forma mais tranquila. E não fica pensando, sabe um pensamento assim de pessoas ansiosas que às vezes atrapalha muito também? Ai, eu não vou conseguir, ai, não vai dar certo. Ou, por exemplo, ansioso também tem muito isso, assim, quando eu casar eu vou fazer isso, quando eu ficar mais velho eu vou fazer isso, sabe? Foca no que você pode fazer hoje, foca no hoje, em viver um dia de cada vez e busca ter mais equilíbrio no trabalho, mais conexão com você mesma, o que você pode fazer no seu dia a dia, sabe? Que momentos que você pode proporcionar de relaxamento para você no seu dia a dia. Você sabia que você aprender a respirar te ajuda muito na sua ansiedade? No sentido, sabe, de você parar 10 minutinhos, vamos supor, dormiu, acordou, você vai e coloca lá no cronômetro do celular 10 minutinhos e fica 10 minutinhos só tentando prestar atenção na sua respiração. Isso ajuda muito para quem tem ansiedade. Mesmo que venham esses pensamentos todos, não, eu tenho que fazer isso, não, eu estou fazendo isso aqui, sabe? Tenta não pensar, tenta prestar atenção na sua respiração, sabe? E sentir você se conectando com você mesmo, porque eu tenho certeza que isso vai mudar o seu dia, sabe? É isso, assim, são coisas simples, sabe? Que a gente pode fazer e que a gente está tão no automático que a gente não presta atenção, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque a gente fala que não tem tempo, a gente fala que não tem dinheiro. Isso é mentira, gente. Vamos combinar? Quando algo é importante para você, você pega e faz. Fala a verdade. Fala a verdade para mim.
Para de mentir, sabe, para você mesmo. Cuida do seu presente, cuida do que você pode fazer hoje, sabe? Faça o que você precisa fazer, o que você dá conta de fazer para você ser feliz, sabe? Foca no hoje, em viver um dia de cada vez, sabe? Tenta sair um pouco dessa pressão de ficar sempre lá na frente, lá na frente, lá na frente. É isso que esgota a gente mentalmente. Cansa demais isso, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Foram 11 dicas aqui que eu dei para vocês aqui hoje. Se tudo der certo, se não der nenhum bizil aqui, essa live vai ficar no replay, tá? Vocês podem, inclusive, rever a live e ir anotando essas dicas que eu dei aqui, porque são dicas simples, mas são dicas muito valiosas e que vão te ajudar a lidar com a sua ansiedade, tá? E uma outra coisa que eu queria falar também é que algumas pessoas estão falando comigo que não estão recebendo a notificação, tá? Da live quando eu entro ao vivo, não aparece. E aí eu descobri que debaixo do botãozinho que tem ali da minha foto seguindo, tem uma opção ali para você, de notificações, que você escolhe ser notificado quando eu estiver ao vivo, tá? Então, assim, faz isso, ativa lá a notificação. A ideia é que eu esteja aqui toda quarta-feira para falar uma dica de psicologia para você, algo que você possa aplicar no seu dia a dia, tá? Que bom, Cíntia, Pitanga Store, Laís, que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queria perguntar rapidinho aqui? Alguém tem alguma coisa? Ou aí agora já tem muita coisa para pensar? É muita coisa, né? A gente fica tão ligado no piloto automático, é complicado mesmo, é difícil, gente. Mas assim, não é impossível, tá? São dicas simples que se você conseguir, pelo menos, tipo, não fica pirado querendo aplicar também todas as dicas de uma vezada só, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, olha a ansiedade. Tenta tirar dessas 11 dicas. Tipo, apliquei uma, ótimo, consegui aplicar uma dica durante uma semana, beleza. Aí agora vamos para a segunda dica. Consegui aplicar. E aí você vai indo, tá? Não precisa aplicar todas as dicas de uma vezada só, não. E vai vendo o que funciona, o que faz sentido para você, tá? Aí, ó, o que eu falei, parece até que eu tô lendo pensamento, né? O único problema é conseguir aplicar tudo, exatamente isso que eu tô falando, ó, a mente ansiosa. Então, assim, vai fazendo por etapas. Pega as dicas que eu falei, coloca num papel e aí tenta ver o que você pode fazer no seu dia. Uma semana conseguiu fazer uma coisa, vai lá e tenta outra dica e assim por diante, tá bom? Então é isso, gente. É um prazer estar aqui sempre com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? E na quarta-feira que vem, o que é, Vinícius? Pegar umas 3 ou 4 e tentar aplicar, uma de cada vez, exatamente. Faz a listinha das dicas e vai tentando ver o que você dá conta. Exato, é isso. Basicamente é isso, porque a gente tem a vida toda para aprender, né, gente? A gente vai vivendo e vivendo, morrendo, aprendendo, e sem saber nada, né? Como é que fala, não é isso? A gente morre sem saber nada, basicamente. Então tenta fazer isso, tá? Pega 2, 3 dicas dessas que eu dei e tenta aplicar no seu dia a dia. Eu tenho certeza que já vai fazer diferença, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Um grande abraço para vocês. Bom restinho de semana aí, com menos ansiedade. Vai tentando pensar nisso que a gente conversou aqui. E até a próxima quarta-feira, tá bom? Tchauzinho para vocês. Até mais.